Pronto, 3, 2, 1, claquete, coloca aí, por favor, presente na sua lista de chamada. Muito bom dia, moçada. Hoje a gente vai falar de um conceito que é muito importante para nós, que é a temperatura e dilatação, né? Dentro da termodinâmica, chamamos de termologia e dilatometria. Grandezas ou disciplinas, áreas da física que estão super interligadas, porque só é possível um corpo dilatar. E o que, que é a dilatação de um corpo mesmo, moçada? Um corpo dilata quando... O que é a dilatação de um corpo? Fala aí. Se expandir? Só expandir, contrair também não? Também. Também, mas um corpo dilata quando é que um corpo expande ou contrai? Quando você muda a energia dele, energia não, o calor dele, Não. Por quando causa da tipo, você temperatura. esquenta ele por causa da temperatura, Hum. Quando que um corpo dilata ou contrai? A galera está respondendo, aquece ou resfria? Tá. Se um corpo é aquecido e resfriado, pergunto, como que ele se expande ou contrai? Como que ele se dilata ou sofre contração? Como? as moléculas dele ficam mais longe uma da outra, é isso? Quando se altera a distância interatômica, não é isso? A distância entre os átomos. Quando um corpo expande, e a gente já tem uma noção que isso vai acontecer no aquecimento, né? As moléculas se agitam mais e por isso aumenta-se o espaçamento entre elas. Por isso o corpo cresce de tamanho. Quando o corpo resfria-se e diminui-se a energia das moléculas, né, a agitação das moléculas, acontece uma aproximação, ou seja, uma diminuição da distância, do espaçamento entre elas. Por isso o corpo diminui de tamanho. Então está relacionado com o espaçamento interatômico, que modifica de acordo com a modificação do quê? Do grau de agitação das partículas. E é aí que entra o conceito de temperatura, porque sabemos que temperatura mede justamente isso, afinal de contas, nós temos uma noção, uma dimensão até então de energia de vibração das partículas ou dos corpos. Ficou conhecido como energia interna, perfeito? A energia interna de um corpo, então, é a energia associada à sua vibração. Porém, isso é uma grandeza, sempre falo isso, microscópica. Não dá para ver, não dá para notar, não dá para sentir a energia. A física, então, conclui a existência de uma grandeza macroscópica a fim de trabalhar com esse conceito energético de forma mais palpável, ok? E por isso nós entramos com o conceito de temperatura, porque sabemos que se a temperatura mede o grau de agitação molecular, é possível, ao tato, pelo menos ter uma dimensão, né? Pelo menos ter uma comparação, se um corpo está mais agitado que outro, encostando a mão nele. Nossa, está quente demais. Nossa, está frio demais. E assim nós temos as primeiras dimensões, os primeiros conceitos dentro do que nós chamamos de termologia. Amado, 3 conceitos importantes. O que é a temperatura? É a medida, ok? Ô, gente, é medido, né? É grandeza. Então, medida do grau. Porque medir um grau é complicado, né? Grau de agitação. Por isso a gente costuma colocar entre ali, medida do grau de agitação. Das partículas.
De forma que maior é a temperatura, maior é esse grau, não é isso? Quanto maior a temperatura, maior será a agitação. Tudo bem para você? Maior a temperatura, maior a agitação. Segundo conceito importante, a energia interna. O que é energia interna? Medida da energia, nossa, energia, medida da energia, é isso aí, medida da energia total de vibração, ok? Das partículas de um corpo. Geralmente, bonitos, associados a um corpo mesmo, exemplo, né? Exemplo. Se você tem, por exemplo, 1 litro de água a 25 graus Celsius e 3 litros de água em outro recipiente a 25 graus Celsius e perguntarem para você qual dos dois corpos tem maior energia interna. Num primeiro momento, você pode tender a responder assim: a energia interna é a mesma. Afinal de contas, 25 graus Celsius nos dois corpos é o mesmo grau de vibração, não é isso? Medida da energia total de vibração das partículas de um corpo. Porém, quando você lê a palavra energia total, você vai lembrar que em 1 litro de água a 25 graus Celsius, eu tenho uma quantidade de partículas. Em 3 litros de água, eu tenho uma quantidade de partículas maior. E nessa forma, nós teríamos muito mais energia, porque teríamos ainda mais uma quantidade de partículas. Então, a energia interna vai funcionar dessa forma, ok? Uma partícula a 50 graus Celsius tem menos energia que 2 partículas a 50 graus Celsius, porque tem o dobro de vibração. Giovana Renata está falando assim, Simon, será que teria como você mexer em alguma coisa aí que sua tela ficaria grande para a gente? Porque está vários quadradinhos, eu acho que é resolução, não, moçada? Eu acho que aí é uma questão de resolução. A resolução aqui pra mim tá de boa, sabe? Não consigo ler. Aqui tá normal também, Simon. Agora melhorou. Será que está com alguma coisinha aí, Giovana? Agora melhorou, Simon. Eu Então consegui ver tá melhor. bom. Tá, que às vezes modifica a internet de vocês aí, já fica um negócio diferenciado. Deixando bem pertinho aqui. Tá ok? Temperatura, energia interna, show. E para finalizar, o calor. Estou falando de calor aqui, não ia falar, é do próximo capítulo, mas colocando aqui, porque dentro de uma das falas de vocês, acho que foi o Pedro que citou uma questão de medida de calor, né? Quando eu falei, quando que o corpo dilata ou contrai, né, quando modifica o calor dele. Foi uma das falas aí de alguns de vocês, né? Alguém de vocês citou esse detalhe. E eu falei sim, lembra do conceito básico que vocês já sabem, às vezes respondem mesmo assim, só pelo impulso. Calor não é uma medida do corpo em si. Calor não é algo que um corpo tem, como a sua temperatura e, consequentemente, a energia interna do corpo, que a gente chama de U. Lembra disso? Então, temperatura, tesão, energia interna, U maiúsculo. O que vem a ser o calor? Uma quantidade de energia que um corpo recebe ou perde. Isso é calor, porque para nós calor é energia térmica em movimento.
em trânsito, como muitos livros gostam de chamar. Perfeito? Então, energia térmica. E aí, moçada, energia térmica é só um conceito, né? Calor é energia mesmo, que um corpo perde ou recebe, né? Proveniente da sua própria energia interna, da sua vibração. Não obstante isso, quando um corpo recebe energia, aumenta-se a sua, na maioria das vezes, aumenta-se a sua temperatura, a sua vibração, e por isso o corpo fica mais quente, dilata. Quando um corpo perde energia, tem por tendência, na maioria dos casos, perder vibração, perder temperatura, ficar mais frio, portanto, talvez até contrair. Digo para você, quando um corpo recebe energia, recebe calor, a temperatura aumenta, e quando ele perde calor, a temperatura diminui, na maioria dos casos, porque a gente sabe que os gases, devido à primeira lei da termodinâmica, funcionam às vezes de forma diferente, perfeito? Então, o calor é energia térmica em movimento. Para os sólidos, recebe calor, calor positivo, perde calor, calor negativo. Ao receber, a temperatura aumenta, ao perder, a temperatura diminui. E esses são os 3 conceitos básicos referente à termologia e calorimetria. Ficou claro para nós? Alguma dúvida nessa parte? Tranquilo, Simon. Podemos apagar apagado? Eu tirei print, Simon. Miss Print. A Miss Print. E aí, Pimpolho? Algo que você faz desde o 9º ano, né? Se a temperatura é uma grandeza, é uma medida, ok? Nós precisamos medi-la. E nós medimos temperatura através de escalas, não é isso? Então, vamos relembrar aqui as escalas termométricas. E aqui muito simples, né, queridões? Para que a gente construa a escala termométrica, a gente tem que fazer aquele processo que você chama de escalonar, não é isso? Tem um outro nome também, como que vocês chamaram? Vocês lembram, no 2º ano? Vocês falavam escalonamento ou usavam outro nome? Esse nome eu não lembro não, Simon. Deve ser outro, mas o outro eu também não lembro não. Tô só. Então tá É isso ótimo aí, então, né, entendeu? Juju? Para chegar Tô na só a fórmula Juliana, de velho. para chegar na fórmula de recorrência, o que vocês faziam? Ô, Simon, você tá falando em grego, pô. Dá uma traduzida aí, se não for. Ô, Para Simon, chegar uma na palavra pra para gente chegar na entender. formulinha que mudava a temperatura de uma escala para outra. Esse Você fazia processo. o X, aí dependia da escala, eu acho que era de Celsius, X menos 0 sobre 100. Isso. A minha pergunta, Ana, é para chegar nessa fórmula, qual é o nome do processo que vocês faziam? Não sabia que esse tinha nome, não. Sabia o nome. A Maria Rita está colocando aqui, a gente comparava, mas tem um nome para chegar aqui. É porque eu chamo de escalonamento, é um processo que a gente faz na universidade. Mas no ensino médio, alguns professores ensinam outro nome. Eu lembro que até o Netinho falava o outro nome, só que eu esqueci dele agora para falar para vocês. Não, a gente não aprendeu o nome. Só fez, né? Só fez, a gente só faz, Segundo o Simon. Vitor Ramos, fazia conta. Ele colocou aqui. Amados, estou colocando para você 3 escalas básicas, ok? As mais utilizadas hoje nos vestibulares. A 4ª escala, que foi a primeira escala desenvolvida,
ok, no nosso mundo, e a quinta escala, que vai ser a escala arbitrária, aquela escala que o vestibular traz para você fazer comparações, né? E sempre comparar a escala que ele está criando na cabeça dele com as escalas tradicionais, perfeito? Nós temos, primeira escala Celsius, chamamos de graus Celsius, né? A nível do mar foi utilizado como valores base dessa escala sempre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, ok? Poxa, quando o gelo derrete ou quando a água se transforma em gelo e quando a água evapora ou quando o vapor se transforma em água novamente. Isso é chamado nos livros de ponto de gelo e ponto de vapor. A gente conhece simplesmente como ponto de fusão e ponto de ebulição, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Em outro local, uma outra medida de temperatura se dava através do Fahrenheit, o Fahrenheit. Esse Fahrenheit aqui é o cara que queria uma temperatura ou uma escala com a menor incidência de negativo possível. É um cara que não queria tantos negativos se comparada com a nossa escala. Porque, velho, fez um friozinho aqui, abaixo de zero já está negativo. Ele queria que a escala dele demorasse a chegar nos números negativos de fato. Tanto é que quando a nossa temperatura muito, muito frio, muito gelado, aqui costuma ainda estar 20 graus Fahrenheit, 10 graus Fahrenheit. O 0 Fahrenheit aqui já é muito gelado, então o negativo fica muito mais gelado ainda, ok? Depois, um caboclo que não queria ter negativo nenhum na sua escala, ficou conhecida como escala absoluta, e só por esse detalhe a gente não trabalha com a grandeza grau Kelvin, e sim apenas Kelvin, ok? Ainda não é esse nome, ô Vitão, graduação, sacou? Vamos tentar lembrar esse nome até de tarde. A escala Kelvin é aquela que não permite negativo nenhum, ok? A menor temperatura possível para os corpos aqui é o zero, e por isso é chamado de zero absoluto, né? O estado vítreo, onde a partir dele há vida. Em 0 grau não há vibração, portanto, não há vida na partícula. Show? A primeira escala conhecida lá na França, Rémy, né? Graus Rémy ou Rémeu, então tá ali o Rémy, e uma quinta escala arbitrária qualquer, graus terceirão, ok? Vamos botar lá graus tesão, só para a galera compreender direitinho, perfeito? Pontos de gelo e pontos de vapor de cada uma dessas escalas, para Celsius, 0 e 100. E ficou claro que, comparado à nossa escala Celsius, a menor temperatura possível utilizada foi o menos 273, né? Não sei se vocês lembram desse detalhe, vírgula uns quebrados. E esse menos 273 foi chamado pelo Lord Kelvin de zero absoluto, a menor temperatura possível, perfeito? Então é claro que se de menos 273 até zero nós temos 273 números inteiros, aqui eu também ia subir com 273 números inteiros. Daqui até aqui 100 degrauzinhos, daqui até aqui em cima mais 100, 373. Essas são as numerações e o porquê das numerações entre as duas escalas. Em Fahrenheit foi escolhido 32 e 212, o que já te dá, se você perceber bem, uma diferença entre as escalas diferente uma da outra, ou seja, uma variação diferente. Eu tenho de 0 a 100, 100 de variação, 273 a 373, 100 de variação. Isso significa que esses dois termômetros aqui, se colocados em um determinado corpo, né, e esse corpo aquecido, os dois termômetros sobem numa mesma graduação de variação, porque cada grau que sobe aqui, sobe lá também, porque a variação entre as escalas é a mesma, não o que está escrito nelas, a numeração.
A numeração não é a mesma, mas a variação, a velocidade com que elas sobem é a mesma. Diferente daqui. 32 a 212 eu tenho 180 unidades. Se formos comparar Fahrenheit com Celsius, para cada 1 degrau que eu suba em Celsius, aqui tem que subir 1,8, porque 180 dividido por 100 dá 1,8. Então, claramente, quando aqui 0, aqui 32, quando aqui aumentar para 1 grau, aqui tem que aumentar 1,8 unidades. Então, 0 está para 32, 1 grau está para 33,8, porque é assim que se aumenta as escalas, ok? Entre Celsius e Fahrenheit. Também entre Kelvin e Fahrenheit vai funcionar da mesma forma. Vou colocar aqui para você, depois você vai descobrir, menos 460 aproximadamente. Lá para Remir nós temos 0,80 graus Remir, a temperatura desenvolvida aí pelas nossas escalas, perfeito? E para grau terceirão, vamos jogar lá no alto, entre 100 e 300, ok? São os números que a gente vai utilizar para montar as nossas escalas. Dessa forma, a gente precisa lembrar que, para cada temperatura em Celsius, existe um correspondente em Fahrenheit, existe um correspondente em Kelvin, existe um correspondente em Remir e existe um correspondente terceirão. E para montar essas escalas, basta a gente aplicar o conceito da regra de 3, ok? Que diz que esse pedacinho está para esse, que está para esse, que está para esse, que está para esse. Assim como tudo está para tudo, está para tudo, está para tudo, está para tudo. Esse é o procedimento que a gente está tentando lembrar aqui, né? Escalonamento, graduação. Esse é o procedimento que nos faz chegar na fórmula de recorrência. Como ficaria a nossa fórmula de recorrência? Vamos lá. Primeiro, esse pedaço, C menos 0, é C. Dividido por tudo, 100 menos 0, é 100. Está para, podemos botar o igual, né? Porque é proporcional, perfeito? Fahrenheit menos 32. Que está para 212 menos 32. E aí, já lembraram o nome desse processo? Kelvin menos 273. Está para 373 menos 273. Para achar variação, né, na matemática, delta é só subtrair, né? Aqui é qualquer coisa menos 32, a gente não sabe qual que é o número que vai ter ali, por isso estamos fazendo esse procedimento. Para Remir, R menos 0, 80 menos 0. E para terceirão, terceirão menos 100, 300 menos 100. Tá aí. Isso aqui, galerinha, é chamado, ou é chamada, né? Fórmula de recorrência. Caso o vestibular peça para você escrever, né? Escreva a fórmula de recorrência entre as escalas que pode aparecer para você no exercício, até dito ou numa forma gráfica, né? Vocês fizeram muito exercício no segundo ano, assim, o cara dá um gráfico para você e você tem que tirar do gráfico essa fórmula, né? Primeiro, leva para as escalas, essa é a forma de escala, perfeito? E aqui embaixo, a fórmula de recorrência. O que eu faço com a fórmula de recorrência? Utilizo ela para transformar
uma temperatura na outra, ok? Esse é o procedimento que a gente vai fazer. Vou pedir a vocês para dar aquela printada ou terminar de copiar aí, por favor. Essa é a Já tirei, tá? correspondência. Show. Essa é a correspondência entre as escalas, perfeito? Tranquilo? É possível simplificar? Claro que é, né? Na física, o denominador, para deixar o menor possível, né, um mínimo múltiplo comum aí, foi dividido por 20. Todos os denominadores aqui foram divididos por 20. Aí é possível você pegar essa escala e trabalhar com uma numeração bem menor. Ajuda o Simão aí, dividindo por 20, nós temos Celsius sobre 5, 100 dividido por 20, Fahrenheit menos 32 sobre 9, ok? Kelvin menos 273 sobre 5, e aí você consegue observar, né, que a escala Celsius e a escala Kelvin têm a mesma variação, ou o mesmo denominador. Na hora de transformar de uma escala para outra, é só a gente cortar o 5 ali, o denominador. Temos Remi dividido por 4, aí fazendo graça, né? Geralmente a Remi e a escala arbitrária eu não coloco aqui, mas vamos colocar ali para você, dividindo por 20, e a terceirão, menos 100. Quanto que é 200 dividido por 20? Sei não, sabe? Talvez 100. Talvez 10. 200 dividido por 20? Pode ser? Uhum. Tá aí, ó. Essa é a fórmula de recorrência que vocês encontraram. A partir daí, a gente tem, claro, né, o velho, abre aspas, macete, quero transformar entre Celsius e Kelvin, cortando o denominador, sobra para mim Kelvin, Celsius mais 273. Então, a temperatura na escala absoluta, na escala Kelvin, é sempre pegar o Celsius e somar com 273, ok? Da mesma forma, se eu quero Celsius, é só pegar o Kelvin que eu tenho e subtrair 273. Ah, macete, de jeito nenhum, matemática, né? Resolver a matemática da questão. A mesma coisa o Celsius, né? Se você quiser Fahrenheit, pegando esse 9 jogando aqui para cima, 9 dividido por 5 é 1,8. Então, o número em Fahrenheit será 1,8 vezes Celsius com mais 32, porque a escala sempre começa dali. Ah, como assim, Simon? 10 graus Celsius. Se eu quiser passar para Fahrenheit, multiplico o grau Celsius por 1,8, dá 18 e soma 32. 20, multiplico 20 por 1,8, soma 32. Essa é a forma, né, mais rápida aí para você recorrer entre uma temperatura e outra dentro, né, das que a gente está acostumado a trabalhar. Perfeito? É assim que a gente vai notar. O Fala para mim. Simon, essa fórmula, entre aspas, aí funciona com qualquer escala, né? É só você pegar e resolver, sabe? Por isso que eu falo que não é uma questão de macete, eu nem gosto muito de, né? Tô colocando esse asterisco aqui, porque a apostila até costuma trazer, eu nem dei uma flagrada lá ainda não, mas ela costuma trazer essa fórmula aí, a galera fala assim, nossa, que legal, um macete. Não é macete, é resolver o exercício, né? É simplesmente resolver ali. Eu costumo não dar muita bola para isso, porque seria mais uma, né? Porque muitos alunos querem decorar isso aqui, ó, certo? Em muitos exercícios de vestibular, os correspondentes, os pontos de gelo e vapor de uma escala vêm. E às vezes o cara não sabe escalonar, não sabe jogar na fórmula de recorrência.
né? Ou seja, o cara já te dá a escala no vestibular, por exemplo, na questão, e eu não sei tirar da escala ou até do gráfico e transformar nessa fórmula. Aí, para isso, o que o cara faz? Decora. Tanto é que muito aluno manja muito de fazer conta, mas quando vai no vestibular e só cai arbitrário, escalas quaisquer, escalas diferentes, né, que o cara do vestibular criou, né, o próprio escritor da questão criou, o aluno não sabe fazer, né, porque ele tem por decoreba a fórmula pronta. E aí, para o cara que decora a fórmula pronta, isso aqui, ó, é mais um decoreba. Ele jamais vai entender que isso aqui é só resolver a parada, né? Então, eu não costumo dar muita bola para isso, não. Porém, acontece, né? Acontece sim. Então, eu posso tirar essa fórmula de recorrência tanto da escala quanto da parte gráfica. Aqui eu também posso, ó, se eu tiver um gráfico grau A em função de grau B, por exemplo. Algo assim, ó. Posso ter algo desse naipe. E aí transportar para cá. Ok? Eu, pelo menos, sempre faço isso. Transporto para cá, ó, grau A e grau B, e depois monto a minha escala. Ficaria aqui, por exemplo, ó, quando, vamos pegar esses dois pontos, tanto esse quanto esse, está aqui. Quando o grau A é menos 300, em B é 0. E esse ponto diz que quando B vale 20, A vale 100. Pronto. Peguei os dois pontos no nosso gráfico, né? X e Y, aí para o nosso eixo Y, menos 300 correspondente a A e 0 correspondente a B, menos 300 e 0. Para o segundo ponto, 20 correspondente a B, 100 correspondente a A. Eu venho aqui e digo que existe um A para um B e faço o quê, Joe? A fórmula de recorrência, ok? Do mesmo jeito, A, toma cuidado com menos 300, você já manja, né? A menos menos 300, a variação é sempre a subtração, e aí vai ficar A menos com menos mais, perfeito? Então, em cima nós temos A mais 300, e embaixo 100 menos menos 300. 400 de variação. Do lado de lá, B menos 0, sobre 20 menos 0. Pronto. E assim a gente acaba de montar a nossa escala A e B. Né? Depois você pode montar ela aí, ficar de boa aí, né? Fazer contas arbitrárias. Daqui a pouco a gente vai retomar. Tira um printão aí que está quase saindo aqui, caindo aqui a nossa aula. E daqui a pouco a gente volta com a dilatometria. Perfeito? Lembra que esse foi metade de um bimestre no segundo ano, né? Primeiro bimestre, onde você aprendeu no capítulo 1, temperatura, no capítulo 2, dilatação. Lá na frente A. Lembra? Printaram? Eu printei, sai. Tá, voltamos em breve.